FEAC na Escuta, um podcast da Fundação FEAC. Em diversos países do mundo, no dia 28 de maio, festejou-se o Dia do Brincar, data criada pela ONU para valorizar o direito das crianças às brincadeiras na infância. Alinhada a este tema tão importante, a Fundação FEAC, em parceria com o Instituto Arcor Brasil, divulga o documentário Caminhos do Brincar, que retrata o trabalho desenvolvido ao longo de 2 anos pelo projeto Caminhos do Brincar, realizado pela FEAC, junto a organizações da sociedade civil e outros parceiros em territórios vulneráveis de Campinas. A proposta do projeto, que agora entra em sua 3ª fase, é resgatar o brincar, entendendo que esta é uma das atividades principais da infância e uma das formas mais efetivas para a criança se desenvolver de forma saudável. Para falar sobre tudo isso, o FEAC na Escuta convidou a atriz Joana Pisa, que faz parte da Companhia Circense Família Burke e integra a equipe de campo do projeto Caminhos do Brincar, e a pedagoga Estelle Gozo, líder do programa Infância em Foco da Fundação FEAC. Eu sou Natália Rangel. E eu sou Pietra Bastos, e essa é a edição 38 do FEAC na Escuta. Então, eu queria que vocês duas falassem um pouco como vocês veem a importância das brincadeiras na infância. Estelle? Eu acho que o brincar, as brincadeiras, todas as categorias e formas, né, de brincar, são de extrema importância, assim, para o desenvolvimento humano, né? Eu acho que é uma parte constituidora da condição humana muito, muito importante. Tanto daquilo que a gente vivencia enquanto programa, quanto de experiências individuais mesmo, eu posso dizer que o brincar, especialmente para crianças que enfrentam a adversidade, é tão importante, pode ser uma âncora, né, para essas crianças. Então, acho que todo mundo aqui sabe da importância do brincar dentro de si, né, assim, das lembranças, da relevância que esses momentos de muito prazer, de muito divertimento, de interação têm. Então, assim, eu acho que num aspecto individual, acho que todas as pessoas conseguem dizer o quanto brincar é importante. Mas se a gente for pensar em relação àquilo que a ciência traz, né? O brincar, ele pode desempenhar uma função muito importante para as crianças que enfrentam a adversidade, por exemplo, reduzir os níveis de estresse que essas crianças enfrentam, pode fortalecer de uma forma muito significativa o vínculo dessas crianças com outras crianças ou com os adultos cuidadores. Tem um aspecto que os pesquisadores têm dado bastante importância quando a gente pensa em desenvolvimento humano, é sobre justamente a qualidade da interação da criança com os outros, com os adultos, com as crianças, com o espaço. E isso desempenha uma função muito importante para o desenvolvimento ao longo da vida, né? Então, eu poderia ficar aqui falando muitas horas sobre isso, mas a gente compreende que o brincar é a principal forma de promover o desenvolvimento humano. Joana? Nossa, acho que a Estelle toca num ponto que é muito precioso, assim, para todos os seres humanos, né? Gostaria de enfatizar, né, o aspecto desse sentimento de que cada indivíduo, cada pessoa traz uma memória, né, sobre a sua infância, uma memória sensitiva, inclusive, né? Ela tem acesso em aspectos diferentes da nossa vida, aparecem em momentos diferentes e, sobretudo, a gente consegue identificar o quanto essas memórias, elas acabam, até por resquícios, né, de brincadeiras, de convívio, aparecendo na vida dessas crianças que vivem numa situação de risco, como um ponto de muita esperança, de muita confiança em si mesma, né? O brincar, ele traz também essa capacidade de exercitar algo que talvez a gente não tenha espaço para exercitar na escola ou em momentos de convívios mais formais, né? Então, é tema de aventura. Para mim, brincar é ritual. Eu acho que cada pessoa traz uma lembrança, né, de uma brincadeira ou de uma situação em que saiu com muita coragem, saiu com uma sensação de que superou algo que parecia intransponível. E depois, quando você vai contar sobre isso, talvez isso não ganhe a dimensão que tem, né?
justamente porque no projeto a gente fala muito desse lugar da criança em relação ao mobiliário da praça, o lugar da criança em relação aos espaços de brincar e o tamanho que ela tem em relação a isso, né? Então, essas dimensões também na nossa psique tomam proporções muito grandes. Então, poderia contar histórias da minha infância aqui, mas cada visita a campo, eu vejo que essas crianças, de alguma forma, vão criando um repositório, vão criando um lugarzinho para armazenar essas experiências, né? Joana, eu me lembro que dos desafios que vocês enfrentaram, né, logo no início, porque o projeto Caminhos do Brincar, ele começa ainda num cenário de pandemia. E a própria equipe, essa equipe de educadores, né, que está em contato constante com as famílias, com as crianças, promovendo esse brincar nos espaços coletivos e públicos, vocês, eu lembro no início que vocês se questionavam, assim, num contexto de tanta desigualdade, né? Num contexto de tanta diversidade que essas crianças enfrentam. Por que brincar? E se me permite, eu queria fazer essa pergunta hoje para a Joana, né? Depois desse tempo de experiência, Jo, qual que é a importância que você vê nisso, assim? Mesmo enfrentando as dificuldades, os desafios, por que é importante que essas crianças brinquem? Eu acho que de todas as importâncias que a gente vem mapeando nos territórios, de diversas ordens, né? De ordem social, de saúde, de educação, esse contexto específico em que a gente entrou no território, que é o contexto de uma pandemia, e de uma pandemia num contexto de uma comunidade onde nem sempre, ou na maioria das vezes, não era possível fazer o isolamento, né? E estar, de fato, em casa. Então, a gente viu o espaço público, esse espaço que é comum, esse espaço que é cuidado, esse espaço que é zelado comunitariamente, como um espaço onde a criança tem a chance, o direito exercido de escrever a sua história, de narrar em primeira pessoa o que ela quer para a vida, para o mundo e para as relações que ela estabelece. Então, posteriormente, possivelmente, ela vai ouvir muitas outras respostas do mundo profissional e de outras instâncias da vida. Mas ali, a importância do brincar, ela constitui em si um conjunto de relações. Para não ser teórica, eu vou falar de uma criança que, por exemplo, tem uma pequena questão motora, se não me engano, no braço direito. E na primeira vez que a gente encontra com ela, a gente fala, nossa, ela vai ter talvez muita dificuldade em relação às propostas que a gente veio inicialmente trazendo. E passam 2, 3 dias, você vê que aquela criança que você estava olhando talvez com uma diferença, ela se coloca muito além, né? Ela se coloca muito à disposição em relação a todas as brincadeiras, porque ali ela tem chance de mostrar que sim, que ela tem toda a possibilidade de integrar. Então, são princípios de inclusão, princípios de acessibilidade também, porque a gente lidou com crianças que são cadeirantes, crianças com outras questões, que vêm na igualdade brincar na rua, na praça, ocupar o espaço da praça. Então, a gente vê o brincar como exercício de cidadania. Nesse lugar, não é exagero falar sobre protagonismo infantil. É, de fato, se colocar numa situação de observar que nesses lugares as crianças criam regras próprias de convívio. Elas criam valores éticos, elas criam um conjunto de normas, que se você fosse falar regras, mas é séria, brincadeira é séria, né? E todo mundo faz isso com o melhor da sua habilidade. É uma escola. Para nós tem sido uma escola. Vocês falaram do espaço público e é muito importante trazer as crianças, né, para praças, para rua, porque é algo que a gente está perdendo, inclusive nós adultos, né? Com a cidade crescendo, tudo mais, a gente não tem um espaço comunitário onde a gente pode se encontrar. E para a criança é essencial, né, encontrar outras crianças que ajudam no desenvolvimento dela, né? Justamente dessas questões de regras que elas próprias criam, também aprender esse convívio social, aprender a se relacionar, respeitar o próximo. São coisas que têm que ser trabalhadas também desde o início, né, da vida. Sim, Pietra, e é muito bonito acompanhar o desenvolvimento do projeto e o quanto as crianças precisam de incentivos para brincar.
elas precisam que os adultos apoiem e criem condições para elas brincarem em segurança, em harmonia, em condições saudáveis. Vocês contarem um pouco pra gente, apresentarem um pouco pra gente o projeto. O que é o Caminhos do Brincar? O Caminhos do Brincar, ele tem realmente muitas frentes de atuação, né? O coração do projeto é justamente o que a família Burg realiza, né, nesses 2 bairros, que é justamente convidar, propor, estimular que essas crianças ocupem esses espaços, brinquem, desenvolvam, construam, fortaleçam as relações harmoniosas, ampliem esse repertório do brincar, porque as culturas infantis são muito vastas, né? E os territórios também são muito diversos em relação à origem da população que ali reside. O Caminhos do Brincar, ele propõe essa ocupação lúdica dos espaços, né? Mas também tem esse olhar para aquilo que a cidade oferece para essas crianças. Então, foram realizadas diversas atividades com as crianças, e uma das esferas desse projeto, que foi em parceria com o Ateliê Navio, foi justamente levantar os percursos prioritários de deslocamento dessas crianças, identificar no Jardim Satélite Íris quais eram os espaços prioritários de ocupação lúdica, onde as crianças brincavam, né? Quais são os espaços de brincar desse bairro, quais são os espaços que têm muito potencial para que sejam desenvolvidas atividades de lazer, atividades de brincar, atividades esportivas ou mesmo atividades socioassistenciais, né? Isso tudo foi elaborado pela arquiteta Úrsula Troncoso, e a partir desse grande master plan que a gente chama, a gente agora vai caminhar para a execução da primeira etapa desse master plan, o Satélite Íris, que é implementar no entorno de uma instituição de educação infantil que atende mais de 500 crianças, em parceria com a INDEC, uma zona calma, quer dizer, no entorno dessa escola, fazer o alargamento das calçadas, fazer intervenções de urbanismo tático para que reduza a velocidade, para que torne esse entorno da escola mais lúdico, mais atrativo, mais agradável. O projeto Caminhos do Brincar, ele, encerrando esse mês, ele finaliza o ciclo 2 e entra no ciclo 3. Então, como a Estelle falou anteriormente, a gente iniciou ele nesse período, nesse final de pandemia, em que a gente estruturava a metodologia, ainda em reuniões online, e assim que a gente teve sinal de abertura, a gente começou a trabalhar em campo. Então, ele tem essa frente de manter uma assiduidade semanal, uma presença em 2 territórios de Campinas, inicialmente, né? No Buraco do Sapo e no Satélite Íris 1. E então, deste trabalho semanal de identificação dos espaços seguros para brincar, de estímulo às dinâmicas lúdicas e ocupação dos espaços públicos, a gente colaborar com uma outra frente ou equipe do projeto que tem uma proposta de urbanística, né? Uma proposta de dialogar com o poder público para poder viabilizar mudanças e melhorias estruturais com a intenção de criar esses ambientes, praças, campinhos, vielas, mais lúdicos e mais seguros para o brincar. Então, eu faço parte da equipe de campo, desse pessoal que está no dia a dia, que conhece as pessoas nesse lugar da presença. Joana, você falou que as mães, elas participaram bastante. Teve alguma resistência das crianças em participar das brincadeiras? Eu pergunto isso porque hoje em dia a maioria das crianças é muito mais comum mexer no celular, digamos assim, do que, por exemplo, brincar num parque. Teve alguma resistência? E também como que é chamar as crianças para brincadeira nessa época digital? Nossa, bem legal a sua pergunta, porque eu acho que ela fala de infâncias, né? Eu acho que quando a gente se propõe a se aproximar, de fato, de uma comunidade periférica e brincar junto, que a gente sempre, eu acho legal trazer isso sempre, que a nossa primeira orientação foi do brincante Roquinho, né? Ele que nos trouxe as formas de chegar na comunidade, de olhar para a comunidade pela mão das crianças, de observar quais são as brincadeiras que existem no território. A partir daí, eu acho, Pietra, que a gente acabou percebendo infâncias muito diferentes dentro do perímetro urbano de Campinas, sabe?
Obviamente, as crianças têm acesso também aos celulares, sobretudo porque depois que começaram as aulas, elas também ganharam laptops. Não só por não ter, né? Mas o brincar de verdade naquele lugar é uma centralidade, tem uma importância tão grande que você não vê a cultura digital se impondo da maneira como ela se impõe em outros territórios menos desfavorecidos, ou seja, assim, com um poder aquisitivo maior. Então, o que a gente foi percebendo é que nós começamos a ser convidados a brincar. E isso foi de um aprendizado tamanho, porque, primeiro, nos colocou no lugar onde a gente estava buscando, né? Que é de ter uma observação privilegiada. Você quer entender qual é a cultura identitária do local, você quer entender quais são as brincadeiras. Então, se você leva a brincadeira, se você vem com uma proposição para eles, de alguma forma você está se abstendo da possibilidade de conhecer, né? De saber como é que se brinca. E aí, é legal ver como é que a gente foi, na verdade, como a Estelle falou, estimulando. A gente foi compondo com, né? Então, se a gente ia brincar de corda, eles convidaram a gente para brincar de corda. Na semana seguinte, a gente talvez levasse uma corda um pouco maior, que mais crianças pudessem brincar. A gente deixava uma corda lá. A gente trazia outras brincadeiras de corda, outras canções. A Estelle teve lado a lado com a gente em vários momentos. Então, sabe, essa aproximação que resulta uma parceria, que resulta um vínculo de amizade também, confiança. E as mães, quando elas começam, e os pais também, sobretudo os pais, porque a nossa equipe é híbrida, tem eu, mulher, e tem mais 2 homens. São homens assim, dessa idade que eu tenho mais ou menos um pouquinho mais, eles são carecas, então as crianças chamam eles de tios carecas. Então, houve um processo de conquista de confiança desses cuidadores para a nossa presença no território. E isso, com o passar do tempo, nos traz uma grande abertura. Olha, você ganhou como se te desse licença para estar ali, sabe? E isso é muito bom, assim, isso é muito precioso, assim. A gente não desfaz esse vínculo, né? Por mais que o projeto encerre o seu ciclo num território e vá para outro, ali fica estabelecido um vínculo. E tem um aspecto muito curioso, muito interessante do brincar, que é as crianças produzem cultura brincando, então elas inventam suas brincadeiras, né? Diz que as brincadeiras que as crianças criam, inventam e reinventam através das gerações é o corpus de conhecimento que as crianças oferecem para o mundo. Como a Joana estava dizendo, a gente não consegue desvincular aquilo que é brincado, a brincadeira que é cantada, da história dessas pessoas, da trajetória, do lugar de onde elas vêm, das circunstâncias que elas enfrentam no cotidiano. Eu me lembrei aqui, Joana, que uma das últimas vezes em que eu fui brincar com vocês lá no Buraco do Sapo, as crianças me ensinaram uma brincadeira de corda, que eu falei, isso é muito típico deles, que eu não conhecia essa brincadeira, que é quanto dinheiro você tem na carteira. E a brincadeira era você pular, né, assim, conseguir o maior número possível de dinheiro na carteira. Então, isso é uma marca, né, quer dizer, da dificuldade que essas crianças enfrentam, e isso elas encontram um formato muito livre, muito bonito, muito lúdico de lidar com essa diversidade. Então, essa brincadeira, para mim, é uma grande metáfora, assim, da importância que o brincar tem, especialmente para quem enfrenta a diversidade, né? Estelle, fale um pouco também da importância desse trabalho para a Fundação FIAC. A Fundação FIAC, através do programa Infância em Foco, reconhece a importância do brincar, uma importância muito fundamental para o desenvolvimento das crianças, e em especial das crianças que enfrentam condições adversas. O projeto Caminhos do Brincar, ele é um projeto que a gente chama de um projeto estratégico, né? Ele inaugura o eixo da criança na comunidade do programa, um projeto que tem revelado para nós e tem surpreendido em vários aspectos sobre a relevância, a importância fundamental do brincar, da qualidade da interação e mais da interação lúdica, né, entre crianças e adultos, e nos provoca a expandir, né, as atividades, as ações, os projetos que tenham esse foco em promover o brincar nos espaços coletivos. A cultura brincante. Eu me lembro que, como a Joana mencionou, né, o Roquinho, que é um mestre brincante, que apoiou e
trouxe diversas premissas também, né, para a estratégia do projeto na sua primeira fase. Ele tem um entendimento, e a gente segue nesse entendimento, que uma comunidade que brinca cria e fortalece o sentido de comunidade, o sentido comunitário. Então é essa a aposta que a gente faz para os nossos investimentos de projetos na criança e na comunidade. E também tem um documentário, né, do projeto Caminhos do Brincar, que acabou de ser lançado e está disponível no site da Fundação FEAC. Nossa satisfação com o curta-metragem, ela vem sobretudo porque ele foi exibido nas 2 comunidades. Ah, que legal. E eu acho que foi uma boa confirmação, porque de fato houve uma vibração muito grande no momento que ele estava sendo exibido, de identificação, sabe, das pessoas se verem representadas ali, se verem, se ouvirem e de repente ouvirem uns aos outros também, mas foi contagiante, assim. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Obrigada, Joana, Estelle. Estelle e Joana, muito obrigada por participarem do podcast FEAC na Escuta. Queria agradecer a essa rede de parceiros, né, ao Progen, à família Burg, a essas famílias, especialmente as crianças que se dedicam aí, que são muito abertas e disponíveis para participarem, né, do projeto. Bom, quero agradecer a vocês. Achei a oportunidade muito legal, assim, inclusive porque ela vem, nesse diálogo que a gente teve aqui agora, ela vem abrindo outras portas, né? Eu quero agradecer a Estelle, especialmente pela iniciativa do projeto. Nossa companhia se chama Família Burg, a gente está como Família Burg, @Família Burg, ou @circo_Família Burg nas redes sociais. E convido a todas também a conhecerem o Centro Cultural Casarão. O FEAC na Escuta está disponível nas principais plataformas de podcast. Assine para não perder nenhuma edição. E não esqueça de seguir a Fundação FEAC nas redes sociais. Fundação FEAC no Facebook, YouTube, LinkedIn e @Fundação FEAC no Instagram. Até o próximo episódio. Este foi o FEAC na Escuta. Para mais informações, visite www.feac.org.br.